LDB, artigo 3. Eu deixei esse vídeo para a gente falar só do artigo 3, porque ele é um artigo um pouquinho maior. Porque dentro do artigo 3, e geralmente é um dos que são mais solicitados em concurso, inclusive. Por quê? Dentro do artigo 3 estão elencados atualmente os 14 princípios que regem a composição e a construção da educação brasileira. Por mais que a gente tenha 92 artigos para regulamentar a composição geral da LDB, esses 13 princípios presentes no artigo 3, eles fundamentam porque eles orientam quais caminhos a educação precisa atingir para ser classificada como uma educação eficiente, uma educação que se concretiza realmente, né? Então, começando os 13 princípios do artigo 3 da LDB. Princípio número 1. Condições para o acesso e permanência na escola. Quando a gente fala em condições para o acesso e permanência na escola, a gente diz de forma clara que, independentemente da etnia, da localidade que essa criança mora ou da condição física que ela apresenta, ela precisa ter acesso a uma escola. Se esse acesso vai ser viabilizado por meio de uma adaptação de sala de aula, por meio do fornecimento de um transporte para uma zona rural, por exemplo, se vai ser adaptado, por exemplo, através da gratuidade do ensino, né, para as crianças que não têm condição, por exemplo, de custear uma escola particular, por exemplo, não importa. O princípio 1 do artigo 3, ele diz de forma clara que, independentemente da condição financeira, da etnia, de questões sociais, questões de gênero, ou questão de localidade diária mesmo, não importa. A criança precisa ter acesso à escola e precisa ter condições para permanecer dentro do ambiente escolar, tá bom, gente? Princípio número 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa aqui é a famosa liberdade de cátedra que a gente fala, né? Que são as 4 liberdades fundamentais. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, pensamento e saber. Esse princípio número 2, ele vai falar muito da liberdade que os alunos têm de participarem do processo de aprendizagem deles, mas fala também da liberdade que o professor tem para ensinar dentro das vivências do coletivo ali, dentro da liberdade que o coletivo apresenta. Então, é a questão de liberdade em sala de aula mesmo, né? Liberdade de pensamento, salientando que a sala de aula é um espaço para que as pessoas funcionem de maneira diferente e que o respeito precisa acontecer ali dentro porque elas têm direito à liberdade de pensamento, liberdade de ensinar, de aprender e de divulgar o conhecimento que elas estão aprendendo, tá bom? Número 3, gente, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esse aqui é um dos mais importantes dos 14 princípios. Quando a gente fala em pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a gente fala que uma mesma criança, ela pode aprender, por exemplo, funcionando dentro de uma ideia e outra criança funcionando melhor dentro de outra ideia. Então é por isso que a sala de aula é um ambiente plural. É um ambiente em que as pessoas vão conviver de forma saudável, mesmo tendo ideias diferentes, pensamentos diferentes e concepções diferentes da vida. Ele acrescenta aqui a questão das concepções pedagógicas, né? Porque cada professor vai ter aí uma base pedagógica e uma concepção pedagógica para trabalhar. Então, por mais que exista uma padronização do ensino em algumas áreas, existe também a liberdade de se trabalhar dentro da sala de aula a concepção pedagógica que a gente entende que vai se adequar melhor àquele ambiente, tá? Princípio número 4, gente. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse princípio aqui ele vai falar da questão de respeitar aquelas 4 liberdades que a gente citou lá em cima e preservar a tolerância em sala de aula. A sala de aula é um ambiente laico, né? Então lá dentro não tem religião, lá dentro não tem gênero, lá nós somos todos iguais enquanto indivíduos. Mesmo tendo aí a sua individualidade, nós somos iguais em direitos. Então é um ambiente em que a tolerância deve sempre permanecer. Isso é tão importante que é previsto aqui no 4º princípio do artigo 3 da LDB. 5º princípio, gente. Coexistência de instituições públicas e privadas. Por quê? Esse princípio aqui, ele vai começar a introduzir um pouquinho do que é a ideia do ensino privado no Brasil.
Porque por mais que o ensino privado não seja administrado pela cúpula da educação brasileira, ainda assim ele precisa seguir algumas normas básicas pré-estabelecidas pela LDB para que ele possa funcionar, para que ele possa acontecer. E um deles aqui é a coexistência de instituições públicas e privadas. Um pouquinho mais para frente, nós vamos falar da ideia de gratuidade do ensino, para facilitar o acesso a ele. Então, quando a gente fala em gratuidade, a gente fala da coexistência. Tem que existir escolas públicas e existir escolas privadas. Quem quiser frequentar uma privada e puder, tá tudo bem. Mas quem não puder, frequenta a pública. O que importa é que todos tenham acesso ao ensino. A forma como ele vai ser disposto é uma questão mais de logística. Mas o princípio 5 do artigo 3 da LDB fundamenta que devem existir escolas públicas e escolas privadas, tá bom, gente? Princípio número 6, que é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, escolas públicas são públicas, e se o ensino é público, ele é gratuito. Então, o princípio 6 do artigo 3 da LDB fala em gratuidade. O ensino público precisa ser gratuito. Quando ele é gratuito, a gente fortalece o primeiro princípio do artigo 3, que fala de garantir condições de acesso. Se essa criança, por exemplo, tem o anseio de estudar, mas não tem condições de frequentar uma escola privada, por exemplo, ela precisa ter o direito de frequentar uma escola pública. Então é por isso que a gente fala aqui no princípio 6 em gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, escolas oficiais. Tem uma pegadinha que cai às vezes no concurso, que eles falam daquelas promoções que as escolas fazem, de rifa, de cachorro-quente, de churros, de sorvete, para angariar um valor, né? Isso não é proibido, gente. A LDB não proíbe. Por quê? O que não pode ser cobrado dentro do ensino público é o ensino. Ninguém pode pagar numa escola pública uma mensalidade para estudar, por exemplo. Mas essas pequenas promoções que são realizadas dentro do ambiente escolar, elas têm sempre algum objetivo pré-estabelecido. Então, às vezes é o conserto de alguma partezinha da escola, às vezes é a realização de algum passeio para aquela turma que realizou, né, o levantamento do dinheiro através de alguma promoção. Então, isso a LDB autoriza que a escola faça, tá? Então, a gratuidade não significa proibição de levantar renda entre os alunos ali. Essa renda só não pode ser, por exemplo, fruto de uma cobrança de mensalidade, porque se o ensino é público, ele consequentemente é gratuito, tá bom? Princípio 7 do artigo 3 da LDB, valorização do profissional da educação. Quando a gente fala em valorização do profissional da educação, do professor, do gestor, né, seja ele qual for o profissional, a gente fala em alguns aspectos bem pontuais, como piso salarial, condições de trabalho, aquela questão que é bem importante, da formação continuada, né? Então, o professor ele precisa estar em constante formação, o Estado precisa colaborar para esse processo de formação. É por isso que a gente tem aí diversos locais que o Estado fornece, desde endereços digitais até locais físicos que ofertam cursos para professores se aperfeiçoarem em questões ligadas à inclusão, convívio de sala de aula, didática, itinerários, esse monte de coisa. Por quê? A valorização do profissional inclui um piso salarial adequado, condições de segurança para o trabalho e a formação continuada, tá bom? Princípio 9 do artigo 3 da LDB. Valorização da experiência extraescolar. Isso aqui é bem importante, gente. Esse princípio 10, ele vai frisar para a gente a importância do professor e da escola entender que o aluno, quando ele chega na escola, ele já traz vivências familiares, ele já traz vivências da sociedade, né? Principalmente, por exemplo, quando é turma de EJA, que a gente pega adultos para dar aula, eles vêm com o contexto de uma vida de muito sofrimento, diversas questões. Então é importante que a gente entenda que esse princípio 10 fala que é importante que a gente realize a valorização da experiência extraescolar. Que a gente entenda que essa pessoa ela já vem para a escola com uma base, ela já vem para a escola com algumas questões, comportamentos pré-adquiridos, e a escola não vai conseguir modificar isso, porque isso é parte da realidade dela, a qual ela foi inserida desde o nascimento. Então a escola vai trabalhar a partir daí, em cima de modificações que possam contribuir para a melhoria desses processos que a criança já traz, mas nunca, em hipótese alguma, anular a experiência dela enquanto indivíduo.
tá? Princípio 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Quando a gente fala em ensino, em educação, a LDB frisa que o principal foco da educação sempre vai ser dar dignidade ao aluno e prepará-lo para a vida. A gente pode resumir isso tudo na palavra autonomia. Então, o principal foco da educação é trabalhar a autonomia mesmo. É garantir que a pessoa que passa pelo processo educacional, que frequenta uma escola, que tem acesso à informação, consiga desenvolver princípios básicos de autonomia, consiga não ser passada para trás, consiga, por exemplo, se portar adequadamente no ambiente, consiga discutir sobre os assuntos, né, que o social está discutindo de alguma maneira. Então, a gente fala em autonomia. O princípio 11, ele frisa a questão da vinculação, como se fosse uma trança, um elo mesmo, entre o trabalho, a educação e as práticas sociais. Então, entender que a educação, ela vai se estender a esses locais, ela vai se vincular a esses locais. Essas experiências, elas precisam acontecer juntas de alguma maneira, entendeu? Então, princípio 12 do artigo 3 da LDB, estamos quase acabando já. Princípio 12 do artigo 3, consideração com a diversidade étnico-racial. Esse aqui tem uma pegadinha importante, gente. Esse princípio de consideração com a diversidade étnico-racial, ele não existia quando a LDB foi criada lá em 96. Ele é um dos 3 princípios que foram incluídos de uns anos para cá. Esse, em especial, ele foi incluído em 2013. E ele vai tratar a importância da gente respeitar a diversidade étnico-racial dentro da sala de aula. Há muitos anos, a gente falava de salas de aulas que trabalhavam com a separação de alunos por grupos, etnia. Em algumas escolas específicas existiam salas só de mulheres, outras salas só de homens. A gente tem ao longo da história aí, se a gente ler, por exemplo, o Holocausto Brasileiro da Daniela Herbex, ela vai citar, por exemplo, salas de aula dentro dos manicômios judiciários, por exemplo, né, em que só estudavam crianças com deficiência, sem nenhuma criança sem nenhuma deficiência um pouco mais gritante ali no meio. Então, ela separava esse público e restringia eles aquele convívio unitário ali. Então, esse princípio número 12, ele vem para falar que a gente precisa considerar a importância de ter dentro de uma sala de aula essa diversidade étnico-racial. Porque a construção do ser humano acontece mediante a apresentação daquilo que é diferente para ele, de alguma maneira, que é diferente das vivências que ele tem, né? A vivência do outro, por mais que seja do outro, ela nos ensina muito. Então, esse princípio número 12 é muito importante, porque ele vai falar que dentro de uma mesma sala de aula nós vamos ter diversas pessoas diferentes, com questões étnico-raciais, sociais, culturais diferentes, e essa individualidade precisa ser respeitada, mas a construção da ideia de convívio social precisa ser ainda mais fortalecida, tá bom? Lembrando que princípio 12 da LDB foi incluído em 2013, tá, gente? Princípio número 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Quando foi criado a LDB, já se falava, a gente já tinha o EJA, né? Mas antigamente tinha outros nomes, eu não vou lembrar agora com exatidão, mas tinham outros nomes. Então o EJA nada mais é do que a educação e ensino para jovens e adultos. São as pessoas maiores de 18 anos que não puderam concluir o ensino na idade adequada por alguma questão, normalmente alguma questão social, precisa trabalhar, alguma questão de ausência de estrutura familiar, essa criança não consegue, por exemplo, receber o apoio para frequentar a escola por intermédio da família, por exemplo, e ela precisa sair. Esse princípio 13, ele foi colocado aqui em 2018, ele também não existia, mas ele foi incluído em 2018, porque por mais que a gente já tivesse um artigo lá na frente, eu vou ler com vocês, dizendo a importância de se ter o ensino para jovens e adultos, quando eles incluem em 2018 esse princípio aqui, eles dizem de que mais do que importante, é obrigatório que a gente dê um olhar carinhoso para isso. Então, princípio número 13 da LDB, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, por mais que a gente tenha idades pré-estabelecidas para a educação acontecer, essa educação não pode acontecer do zero até o dia em que a pessoa, do 0 dias de vida até o dia em que a pessoa vier a falecer. Então, enquanto ela estiver viva, ela tem direito a frequentar uma sala de aula, tem direito a receber o acesso às questões pedagógicas, educacionais, sociais e etc. Incluído em 2018, esse é o princípio 13, tá? E o último princípio,
14, ele foi incluído em 2021, ele é o mais recente que a gente tem. E ele trata do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas e cegas e com deficiência auditiva. Ele foi incluído lá em 2021 por quê? Quando a gente fala de um ensino que prioriza a integração do indivíduo no ambiente, independentemente das dificuldades que ele apresenta, a gente fala consequentemente de um ensino que vai dar um olhar um pouquinho mais específico para as crianças com deficiência, porque elas precisam de um contexto de adaptação importante que vai exigir uma análise individual de caso, que vai exigir, por exemplo, um olhar um pouco mais apurado sobre as necessidades que essa criança apresenta para a concretização do ensino. Então, por isso que a gente tem esse artigo 13, esse artigo 14, perdão, encaixado de forma tão específica aqui dentro do contexto da legislação, tá bom, gente? E para a gente poder finalizar, é importante, eu queria só dizer para vocês que os princípios 6 e 8, eles são exclusivos para as escolas públicas, exclusivos para a escola pública, tá? Mas todos os outros, eles vão se aplicar obrigatoriamente às entidades de ensino públicas e às privadas também, tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.